Olá, cintilistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado? Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos ainda no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e vamos falar sobre o subitem suicídio e loucura. Vamos junto? Então vamos lá. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Olha só que interessante. Calma, resignação e fé no futuro. A maior parte dos casos de loucura se deve a perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem que se julga sem força para suportá-lo. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuadas quando possuímos esse conhecimento espiritual. Então é modificar o ponto de vista, né? Se a gente pensar nessa vida sem o conhecimento da sua continuidade, fica difícil lidar com as vicissitudes mesmo. Você se sente injustiçado, se você não tem uma espiritualidade, não tem uma conexão, as dificuldades da vida se tornam muitas vezes intransponíveis. Mas aqui ensina que quando nós temos essa visão, essa percepção de continuidade, a noção de que teremos tantas vidas quanto as necessárias para a nossa evolução, temos fé no futuro, nos auxilia a ter resignação nas dificuldades do dia de hoje. Saber que nós fomos criados para sermos felizes, eternamente felizes, não é? Os espíritos puros da aula passada. Felicidade eterna. Ou seja, sermos felizes. E se hoje estamos passando por uma provação, estamos nos reacertando com a justiça divina. E vai passar. Então, precisamos aplicar esse conhecimento a fim de permitir a calma necessária, a tranquilidade, para pensar em estratégias para resolver as questões que nos afligem no dia de hoje. Muito bem, e segue assim o Evangelho. Todos os suicídios têm como sua causa principal o descontentamento. Olha que louco pensar isso. Que o descontentamento, o sentimento de descontentamento seja maior do que o sentimento primordial da criatura, que é o da vida. Difícil pensar isso, né? Os casos de embriaguez e loucura são considerados exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. Aqui ele está dizendo uma pessoa que se mate, que estava bêbada e acabou se matando. Ou que estava louca, ou seja, com alguma questão psíquica e acabou de se matar, muitas das vezes é considerado, aqui ele está dizendo assim, como exceção, não é considerado suicídio propriamente dito. E sim inconsciente, porque ele não queria se matar, mas acabou se matando. Né? Mas ele está dizendo isso como exceção. A vida humana, em relação à eternidade, representa bem menos que um dia. Então é perspectiva. Se você pensar, nessa vida eu vivi 100 anos, um dia. Eu vivi 120 anos, um dia. Para a eternidade. É pouco. Então, qual aquele que se tivesse que sofrer um dia para ter um ano bom, não aceitaria resignado? Imagine você agora,
eu dissesse assim, olha, se você tiver um dia muito difícil, eu vou te dar um dia com muitas atribulações, mas você vai ter os outros 364 de muita felicidade e paz. Você não teria tranquilidade, resignação para lidar com esse dia difícil? É isso que ele está fazendo uma analogia aqui para nos ajudar a entender. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que o sofrimento não terá fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após a sua existência tudo acabará. Assim, a morte passa a ser a única opção, a solução para os seus problemas. E por não esperar nada, ele acha natural, até mesmo lógico, abreviar as suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter conhecimento, por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar o seu corpo físico. Ao infringir a lei de Deus, tirando a própria vida do corpo, ele tem um sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na Terra. Acreditando tirar a sua dor, cria uma dor infinitamente maior. A importância daquela máxima, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da ignorância, do não saber. Os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são a descrença em alguma religião, ou seja, não tem espiritualidade, né? A dúvida de que a vida continua após a morte, acha que acaba no nada. As ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. Quando o cientista, apoiando todo o seu conhecimento, afirma que após a morte não há nada, na verdade ele está convidando os que sofrem a cometerem suicídio. E serão responsáveis por isso. A propagação das ideias materialistas é o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Aqueles que a propagam assumem para si uma terrível responsabilidade. Através dos ensinamentos espíritas, a dúvida sobre a continuação da vida após a morte já não existe mais. Graças a Deus, né? Com paciência e resignação, a ideia do suicídio é afastada naturalmente, levando o homem a manifestar sua coragem moral. Coragem moral. Se esforçar. Para quê? Para lidar com as vicissitudes, sabendo que na nossa vida imortal nós sofremos apenas por um dia. O Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas que vêm nos relatar a condição infeliz que se encontram no mundo espiritual. Esses relatos comprovam que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Mesmo levando-se em conta que o sofrimento não é eterno, o suicídio traz consequências terríveis para quem os comete. Aquele que estiver tentando se suicidar, partindo dessa vida antes do tempo determinado por Deus, deve pensar bem, pois irá praticar um mal muito maior contra si. O suicida precisará de várias encarnações para reparar o dano que causará a seu perispírito, ou seja, precisará de muitos dias de sofrimento. Por causa de um dia de sofrimento, causará a si mesmo muitos outros dias de sofrimento, ou seja, muitas outras encarnações. O espírita tem vários motivos para se opor à ideia do suicídio. A primeira, a certeza que a vida continua, pois ele sabe que será muito mais feliz quanto mais resignado e confiante tiver sido na Terra. Viver bem. 2. A certeza de que, em encurtar sua vida, alcançará um resultado oposto ao que esperava, pois se libertará de um mal e entrará em outro muito pior, mais longo e mais terrível do que qualquer sofrimento vivido na Terra. 3. O espírita sabe o quanto se engana aquele que pensa ao se matar chegará mais rápido ao céu e encontrará lá as pessoas que amava. Na realidade, a gente aprende que isso dificulta, né? Porque muitos seres que nós amamos estão em dimensões mais elevadas e o suicídio nos leva necessariamente a uma dimensão mais rudimentar, né?
na vida espiritual. O suicídio, trazendo somente decepções, está contra seus interesses. Por essas razões, o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu evitar um grande número de suicídios. Podemos concluir que quando todos tiverem o conhecimento espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando os resultados da doutrina materialista com a doutrina espírita em relação ao suicídio, verifica-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto que a lógica do espiritismo o evita, fato que a observação da vida real confirma. E nós temos, na literatura espírita, muitos casos das pessoas contando as suas histórias após o suicídio, E são histórias muito tristes, assim. Demora-se muito para se recuperar e voltar ao ponto que estava naquele momento em que cometeu isso para poder continuar a evolução. Então, na inteligência de sermos felizes, nós precisamos colocar o nosso sofrimento sobre perspectiva para perceber que fazer essa reflexão. A minha vida é um dia na eternidade. Eu estou tendo dificuldades, mas é um dia. E sabendo de um dia, em um ano, que assim é mais fácil para a gente mensurar, eu faria isso com mais resignação e calma, devo fazer isso também em relação à minha vida imortal. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!